Vez por outra, amados, algumas pessoas perguntam qual versão da Bíblia que eu estou usando para pregar. Atualmente, eu estou usando a versão Almeida século 21. Temos ali na livraria, se você quiser comprar, não é a melhor que eu vejo no momento, para eu usar. Mas você que está com a sua versão, não vai ficar trocando de versão só porque a minha é outra, não. Mas se você quiser comprar a versão que eu uso de púlpito, nós temos ali na livraria e temos outros títulos e livros e bíblias com preços de final de ano. Uma queima geral. Ficamos loucos, né? Baixamos geral, tá? E no mês de março, amados, querendo Deus, nossa igreja vai lançar o primeiro livro da série Ecos do Púlpito da Ibacem. É um livro sobre família, Gênesis 26 até 28. O título ainda é provisório, é O Caos na Família. Toda desobediência será castigada. O livro já está com o editor, é um professor, foi professor nosso do seminário, que se prontificou para fazer o trabalho, e a gente pretende todo ano, querendo Deus, lançar um livro com pelo menos 3 ou 4 mensagens durante o ano. Tá ok? Até a gente ampliar isso para quem sabe 2 vezes no ano, e a coisa virar realmente um costume. Se você gostou da série de mensagens, vai sair um livro. Tá ok? Se gostou de algumas mensagens, quem sabe a gente consegue produzir isso e multiplicar aquilo que está acontecendo no púlpito, para a sua casa, para as pessoas dos seus contatos. Êxodo 14, 1 a 14. O Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas que se voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, em frente de Baal-Zephon. Acampareis lá junto ao mar. Então Faraó dirá sobre os israelitas: eles estão vagando sem rumo na terra, presos pelo deserto. Endurecerei o coração do Faraó, e ele os perseguirá. Serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, o coração do Faraó e dos seus subordinados mudou em relação ao povo. E disseram: que foi que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? Então o Faraó aprontou seu carro e levou consigo as suas tropas. Levou também 600 carros de elite, junto com todos os carros do Egito, cada um com seu capitão. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas. Mas os israelitas saíam de punhos erguidos. Os egípcios, com todos os cavalos e carros do Faraó, com seus cavaleiros e seu exército, os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, em frente de Baal-Zephon. Enquanto Faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram que os egípcios marchavam atrás deles. Então os israelitas ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: foi por falta de sepulturas no Egito que nos tiraste de lá para morrermos neste deserto? O que fizeste conosco, tirando-nos do Egito? Por acaso não foi isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos servir os egípcios? Pois seria sido melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, acalmai-vos e vede o livramento que o Senhor vos trará hoje, porque nunca mais vereis os egípcios que hoje vedes. O Senhor guerreará por vós, por isso acalmai-vos. Deus, por favor, fale ao nosso coração. Estamos abertos para aquilo que o Senhor tem para a gente, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus exige passos de fé.
A saída do Egito tinha sido algo rápido. Até a própria celebração dos pães asmos justifica-se justamente por conta disso. Não deu tempo para processar o trabalho com os pães, e os egípcios saíram então apressadamente, não sem antes recebendo doações dos próprios egípcios, que mandaram de fato o povo sair apressadamente. A narrativa bíblica, amados, nos conta de que esta saída foi uma saída não planejada, mas uma saída que aconteceu por conta de uma intervenção do Senhor. E o próprio Senhor Deus estava conduzindo o seu povo. De dia, uma coluna de nuvem, à noite, uma coluna de fogo. Chegamos então a essa parte, amados, em que os capítulos 14 e 15, nós temos aquilo que eu chamo de passos de fé. E a grande ideia dessa passagem extensa, 14 e 15, é de que até chegarmos à nossa vitória, temos de dar passos ousados de confiança na provisão do nosso Deus. Deus tirou o povo do Egito, fato. Mas agora, para que essa saída fosse concretizada, para que essa saída realmente fosse substanciada, era preciso que houvesse alguns passos. E nós encontramos nessa primeira mensagem de hoje o primeiro passo, que eu vou estar deixando mais claro ao final, e você vai estar entendendo isso absolutamente e de modo bem claro. Michael, a primeira porção desse texto está nos versos 1 e 4, quando Deus fala a Moisés sobre o processo de libertação. Versículo 1 diz que Deus chama Moisés e fala mais uma vez com ele. E Deus então orienta o povo, a partir do versículo 2, sobre o lugar em que Israel deveria estabelecer acampamento. E olhe para mim, esses nomes são muito confusos para nós, mas eu vou tentar mostrar para vocês de que essa é uma situação extremamente vulnerável. Fala aos israelitas que se voltem e acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, em frente de Baal-Zefon, acampareis lá junto ao mar. Ao norte, amados, haviam fortalezas egípcias. Ao sul, havia terras do Egito. Eles vinham de lá. A oeste, amados, havia também montanhas intransponíveis. A leste, o Mar Vermelho. E Deus então, amados, de uma maneira assim incompreensível, porque Deus nem sempre atende ao nível da nossa compreensibilidade, diz o seguinte: acampem junto ao mar. Deus está mandando o povo fazer o mais difícil. Acampem junto ao mar. E se isso não fosse bastante, no versículo 3 diz o seguinte: olha, e Faraó então ele vai pensar que vocês estão vagando sem rumo. Porque vocês estão saindo de um lugar, indo para o outro e tudo, aquela dificuldade toda, montanhas, fortalezas, e voltar para o Egito ninguém quer. Então vocês vão acampar junto ao mar e Faraó vai ouvir falar de que vocês estão perdidos, estão sem rumo. E aí versículo 4, Deus fala o seguinte: e eu vou endurecer o coração do Faraó. Eu tenho para mim, amados, que quando Moisés ouviu essa frase, endurecerei o coração de Faraó, Moisés falou: Deus, de novo! De novo! Deus iria endurecer o coração perverso de Faraó. Deus, amados, não criou uma maldade ou um coração perverso em Faraó. O coração de Faraó já era suficientemente maligno. Deus apenas iria deixar Faraó ser o que ele era. Lutero, fazendo um comentário desse texto, ele diz o seguinte: Deus não cria uma nova maldade no coração dos homens. Ele utiliza do mal que já encontra ou já se encontra no coração deles.
A diferença é que Deus faz isso visando os seus próprios bons e sábios desígnios. E Deus avisa: eu vou endurecer o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Deus está dizendo o seguinte: eu tenho um propósito. Em meio a isso tudo, eu vou ter o meu nome glorificado entre os egípcios. E Faraó vai se render diante de mim. Eu nunca me canso, amados, de repetir que nós não estamos aqui em uma luta entre homens. Não se trata, como os filmes ilustram, e até mesmo a novela, ilustra uma luta de homens, Moisés e Faraó. Moisés e Faraó são meros coadjuvantes. Os personagens principais aqui é Deus e os deuses do Egito. E Faraó era representante de um Deus. Nunca me esqueço de lembrar, nunca deixe de lembrar a você de que em Êxodo capítulo 5, quando a primeira vez que Arão, Moisés se achegam diante de Faraó, dizendo o seguinte: olha, o Senhor Deus de Israel nos mandou dizer: deixa ir o meu povo para que celebre uma festa no deserto. E Êxodo 5:2, qual foi a resposta de Faraó? Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Eu não conheço o Senhor, eu não deixarei ir Israel. Faraó havia dito: eu não conheço o Senhor. 10 pragas foram enviadas e Faraó ainda continuava não confiando, não conhecendo ao Senhor. E agora então o Senhor resolve glorificar o seu nome. Na verdade, isso já fazia parte do seu plano maior, ser glorificado no meio dos egípcios. Êxodo capítulo 7, versículos 3 a 5, o texto diz: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Repita comigo: os meus sinais e as minhas maravilhas. Deus está dizendo: eu vou mostrar para esse Faraó quem sou eu. Diante dos seus inimigos, amados, não se preocupe em se defender. Deus vai mostrar quem ele é. Deus está dizendo o seguinte, e o texto de Êxodo 7, 3 a 5 diz: mas Faraó não vai ouvir, e eu vou pôr a minha mão sobre o Egito, e eu vou tirar os meus exércitos, o meu povo, da terra do Egito, os filhos de Israel, com grande juízo. E versículo 5 diz: então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. O nosso Deus, amados e amadas, absolutamente é um Deus que guerreia as nossas guerras. É um Deus que sustenta o seu povo. Eles vão saber quem é o Senhor. Então Deus fala para Moisés o seguinte: olha, sabe o que vocês vão fazer? Sabe o que vocês vão fazer? Vai ficar parecendo que vocês estão perdidos. Vocês vão ficar vagando no deserto, é montanha de um lado, é fortaleza egípcia, o lugar de onde vocês vivem, vocês vão ficar perto do mar. E é no impossível dos homens é que eu vou agir. Eu não posso, amados, me calar sem antes fazer uma inevitável relação com a vinda do Filho do Homem, Jesus, a segunda vinda. Homens também ficarão confusos. Homens também ficarão assombrados diante da vinda de Jesus. Mateus capítulo 24, versículos 29 a 31, diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma extremidade à outra. Amados, o mesmo Deus que foi glorificado em meio aos egípcios é o mesmo Deus que haverá de ser glorificado em meio aos homens ímpios dessa terra, aos poderosos dessa terra.
Há uma canção que nós cantávamos muito no passado que diz: Senhor, reina hoje. Diante dos poderosos, amados e amadas, o Senhor estará reinando, sendo glorificado, como foi no passado. Porque o nosso Deus não muda. O nosso Deus não mudou. Dos versículos 5 a 9, Faraó convoca uma força-tarefa. Força-tarefa é uma expressão bem contemporânea, né? Para voltar a escravizar o povo de Deus. Versículo 5. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, Faraó não sabia, gente, mas ele estava meio pasmo, né? Perdeu seu filho mais velho, ele estava meio fora de si. E de repente o povo fala: vem cá, o povo hebreu deu pé, rapaz. O coração do Faraó e dos seus subordinados mudou em relação ao povo. Disseram: que foi que fizemos permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? Faraó apronta o seu carro, amados, leva consigo suas tropas. E a palavra tropas no original significa o seguinte: todo o seu povo. Chamou os melhores. O versículo também seguinte vai dizer que levou 600 carros de elite. A tropa de elite do Egito estava ali. Os melhores soldados, os melhores generais. Que o texto vai prosseguir dizendo o seguinte: cada um com o seu capitão. Faraó se prepara para uma batalha campal. Não seria nem uma batalha campal, olhe para mim, seria um extermínio. Porque saiu em torno de 1,5 milhão de pessoas, mas mulher, homem, criança, não tinha arma. E de repente aqui um exército é montado, esse grande contingente militar, amados. Os reservistas são convocados para uma destruição, eles queriam, amados, Faraó reúne suas forças em grande estilo. E ele pessoalmente lidera a operação de resgate. Porque diz o texto muito claramente, amados, de que se tratava de Faraó. Aprontou, versículo 6, o seu carro. Aí falou: essa batalha agora é minha. Esse povo mexeu comigo. Vamos ver se o Deus desse povo é bom mesmo. E versículo 8 vai dizer que o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas. Saíram com seus carros, amados. Imagine, amados, a poeirada subindo. E o povo junto ao mar. Olha a cena. O povo junto ao mar e ouvindo os carros de Faraó vindo. Mas o texto diz que os israelitas saíam de punhos erguidos. Há várias traduções, versões interessantes, né? A Almeida Corrigida Fiel diz alta mão. A Revista Atualizada diz afoitamente. Uma versão católica diz ostensivamente. Uma versão literal do texto massoreta, ou massorético, diz mão levantada. A linguagem de hoje fala maneira vitoriosa. E a NVI diz marchavam triunfantemente. Gostei dessa versão. Marchavam triunfantemente. Gente, olha para mim. À primeira vista, o povo hebreu estava ligadão com o Senhor. Faraó saiu. Eu não sei se é porque eles não sabiam o número do contingente de Faraó, mas eles saíram de mãos erguidas, mãos levantadas. Marchavam triunfantemente. Pelo Senhor, marchamos sim. Seu exército estava cantando, e Vitória, e Moisés, e Miriam, e aquela turma toda, nós vamos ganhar, já é nós. E aquele potencial bélico dos egípcios, e eles tentando alcançar, porque Faraó tinha uma força-tarefa. E aí eu podia parar por aqui, tchau, né, gente? Mas tem um terceiro aí, Maico. Assusta a gente, né? Israel é paralisado pelo medo.
mas Deus encoraja o seu povo. Olha para mim, quantas vezes Deus lhe dá a palavra de vitória, Deus já lhe deu a palavra de conquista, você sai até com a mão levantada, pulso erguido, dizendo: Senhor, já vencemos, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas a partir do versículo 10, diz que enquanto Faraó se aproximava, repita comigo: enquanto Faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos. O problema é que eles levantaram os olhos, eles estavam postos no Senhor. É para frente que se anda, estava assim, ó. De repente eles levantaram os olhos. Levantaram os olhos. Que barulho estranho, né? Diz o texto que eles viram os egípcios marchando atrás deles. Então os israelitas ficaram apavorados. E o medo paralisa, sim ou não? E clamaram ao Senhor. Só que o verbo no grego para clamar aqui significa chorar em alta voz. Eles começaram a chorar. Deus, o que o Senhor está fazendo? Olha para mim, amados, Deus libera, mais uma vez, repita a palavra para você, mas quando você vê as dificuldades, você chora, você clama. E choro aqui é choro de pesar. E se isso não fosse o bastante, o mesmo povo que havia sido liberto, deu uma de criança. Olha só, versículo 11. Disseram para Moisés, foram meninos. Foi por falta de sepultura no Egito que nos tiraste de lá para morrer no deserto? O que você fez com a gente, Moisés? Pois por acaso não foi isso que te dissemos no Egito? Isso eu não sei. Deixamos servir os egípcios. E aí usa essa frase que para mim é uma frase de gente derrotada. É melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. Há uma versão que diz assim, olha, Senhor, ô Moisés, antes o Senhor não nos tivesse tirado do Egito. Ora, olha para mim, amados. Olha para mim, por favor. Você se lembra o que o povo passava no Egito? Você se lembra? Vá lá em Êxodo 3, você vai ver que o clamor dos filhos de Israel, já o Senhor diz, o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. Eu tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Mas agora eles dizem, é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Memória curta. No Egito eles estavam levando chibatada para trabalhar. De início davam a palha para fazer o tijolo. Depois de algum tempo nem palha mais dava. Eles tinham que correr atrás da palha, preparar a palha, preparar o tijolo, com a mesma produção. Se eles trabalhavam como escravos 15 horas, eles passaram a trabalhar 20 horas. Pediram para serem libertos. Clamaram, Deus viu, ouviu, percebeu o clamor, a opressão. E agora, diante da adversidade, eles querem dizer o seguinte, é melhor voltar a ser escravo. É melhor sair da igreja. É melhor voltar para o mundo assim, Senhor. Eu recebo o Senhor, confesso o seu nome, sou batizado, eu só tenho dificuldade na vida. Morre pessoa da minha família, eu perco o emprego, meu casamento anda em crise. Quando eu não era crente, eu não era assim? Claro que não, você era escravo de Satanás. O que você vivia era de acordo com aquilo que ele queria. Toda libertação tem um preço. Eu tenho duas frases aqui muito interessantes. Uma de um estadista alemão do século XIX, Johann Goltz, ele diz o seguinte, ninguém é mais escravo do que aquele que se julga livre sem o ser. Ninguém é mais escravo do que aquele que se julga livre sem o ser. Olha para mim, o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo.
Aí, quem conhece a história bíblica vai responder logo de cara para mim assim: foi a primeira vez que eles reclamaram? Sim ou não? Depois eles vão reclamar porque estão com saudade dos pepinos e melões do Egito. Ah, queria comer pepino, melão, cebola. A ração do Egito era melhor do que a provisão de Deus no deserto. É no deserto que você mostra quem você é. É o deserto que revela a sua verdadeira identidade. Se você é um crente interesseiro ou se você de fato é um crente verdadeiro. João Filson Sorém, falecido, foi pastor da PIB do Rio durante mais de 50 anos. Ele disse: o pior escravo é aquele que nem mesmo a liberdade aspira. O pior escravo é aquele que nem mesmo a liberdade aspira. A liberdade, amados, nós só conseguimos entender o valor da liberdade quando a gente faz a comparação com o nosso tempo de escravidão. Um trecho de uma novela famosa na Rede Globo de história chamada Escravizaura. Há uma cena, amados, que ficou marcante de um escravo, de ex-escravo, que já havia sido alforriado e ele recebe uma chicotada do valentão do Leôncio. E aquele escravo usou de uma frase que diz o seguinte: essa chibatada doeu mais do que as outras, porque essa chibatada agora foi num homem livre. Consciência de ser livre. Mas o povo de Deus aqui não tem consciência nenhuma de ser livre. Tinha saudades do tempo da escravidão. Você pode, amado e amada, olha para mim, infelizmente, viver coisas boas no Senhor e mesmo assim suspirar pelas coisas do mundo, pelo Egito. Sim ou não? Isso é terrível. E daí então, amados, nos últimos versos, eu quero entender com vocês, quando o Senhor fala dos versos 13 e 14, através de Moisés, Moisés disse: não temais, acalmai-vos e vede o livramento que o Senhor vos trará hoje, porque nunca mais vereis os egípcios que hoje vedes. O Senhor guerreará por vós, por isso acalmai-vos. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. É fácil, desconsidera o que você sabe da história bíblica, porque a gente já sabe como é que isso vai terminar. Mas imagina viver essa situação sem saber. Vamos parar um pouco, estacionar na história, permitir que seja congelado o nosso televisor mental. O povo não sabia o que Deus iria fazer, mas Deus dá as dicas, os passos para ser um vencedor. Eu nem coloquei na tela, é para você acompanhar bem. Quais são os passos para ser um vencedor, segundo os versículos 13 e 14? Primeiro, vença o medo que lhe paralisa. Moisés disse: não temais. Vença o medo. Existem 366 ocorrências na Bíblia dessa mesma expressão: não temais. O medo paralisa. O medo impede você de conquistar. É o medo de dirigir que faz com que você não entre na autoescola. É o medo de casar que faz você não ir para o matrimônio. É o medo de ter filho que faz você evitar a gravidez. É o medo de assumir um ministério, o ônus do ministério, que faz com que você, infelizmente, continue vivendo uma vida espiritual medíocre. A palavra de Deus diz, através de João, numa das suas cartas, que o verdadeiro amor lança fora o medo. Jesus estava no barco junto com os discípulos, todos com medo, apavorados. E o Senhor disse o seguinte: por que vocês não têm fé? Eu não estou aqui? Em outras palavras, né? E daí nós cantávamos quando éramos criança: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Não temais. Segundo passo para a vitória: não se agite.
Acalmai-vos. Não se agite. Você anda agitado demais. Eu já cheguei para uma pessoa ou outra e já falei o seguinte: você está muito acelerado. Quantos já viveram isso? Levante a mão. Acelerado. Pastor, eu não consigo descansar. Eu fecho o olho assim, mas vem tudo na minha mente. Acalmai-vos. 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 A palavra acalmar aqui no original hebraico é permaneça onde você está. Olha para mim, não toma nenhuma decisão com estado de mente e de espírito agitado, porque você vai se dar mal. Acalma. Acalma. Você anda muito perturbado. O coração do povo acelerou, amados. Faraó está vindo, Faraó está vindo, Faraó está... Acalma. Acalma. E vede o livramento que o Senhor vos trará hoje. Terceiro passo para a vitória. Não tenha uma visão limitada das coisas. Veja, olhe em volta. Veja o que o Senhor está fazendo. Olha para mim, amados. Eu creio, se você crê nisso, você vai dizer um amém bem forte no final da minha frase. Eu creio que o que é invisível governa o que é visível. Você crê nisso? O autor aos Hebreus já está dizendo isso. Porque as coisas que se vê são resultados daquilo que não se vê. Tem uma visão além daquilo que você está olhando. Gente, olha só. Essa situação que a gente está vivendo na igreja agora. É só uma questão de segurança pública? Ou de segurança privada, né, no caso ali, porque é algo relacionado ao nosso patrimônio? Não. A situação do Brasil hoje, olha para mim, é só uma questão política, social, econômica e tudo? Você acha que é? Tadinho de você. Vede o livramento do Senhor. O Senhor está fazendo algo, amados. Deus trabalha nos bastidores. Foi uma série de mensagens minhas aqui. Deus trabalha, Deus está fazendo algo que você não está vendo, mas Ele está trabalhando. Eclesiastes, no capítulo 11, vai dizer o seguinte: olha, você não sabe como é formado os ossos no ventre da que está grávida. Você não sabe de nada. Deus está fazendo algo. O que você tem que fazer é semear. Eu estou fazendo algo. Deus manda lhe dizer nesta noite: eu estou fazendo algo para você. Ou por você. Ou a você. E se isso não fosse bastante, mas tem o último passo da vitória: o Senhor guerreará por vós, por isso acalmai-vos. Em outras palavras, amados, não guerreie as suas guerras. Não vá de frente. Não vá tirar satisfação com aquele que lhe ofende. Não. Você não precisa ir lá e fazer. Olha, eu vou lá e vou mostrar para aquela pessoa quem está mandando aqui, hein? Eu sou crente, mas não sou um idiota. Não tenho sangue de barata. Não, não. A Bíblia está dizendo: o Senhor guerreará por vós. Por isso que eu gosto, amados, do modo que o Adrian Peterson traduziu esse verso na Bíblia, a mensagem. Eu não quero escandalizar ninguém, não. Mas a tradução para o português, dessa versão que ele fez em inglês, diz assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e observe o Eterno realizar hoje sua obra de salvação a favor de vocês. Olhem bem para os egípcios hoje, porque vocês não vão tornar a vê-los. O Eterno guerreará por vocês. Quanto a vocês, calem a boca.
Agora você vai entender que o primeiro passo de fé é o quê? Não fazer nada. O primeiro passo é não dar passo nenhum. O primeiro passo é aguardar. O povo está diante do mar. E atravessar o mar como? Jet ski? Canoa? Não, então, vamos ficar. Daqui, gente, presta atenção. Daqui para lá, não tem como eu fazer. Então eu vou ficar quieto. Deixa Deus. E aí na próxima mensagem, domingo que vem, se Jesus não voltar, você vai entender por quê eles esperaram. Porque olha para mim, enquanto você estiver fazendo alguma coisa, Deus não vai fazer nada. Mas quando você parar de fazer, Ele vai dizer, tá bem, chá comigo. Agora sou eu. Últimas aplicações. Bonitão, Michael. Gente, uma aplicação que eu gosto sempre de fazer ao ler esse texto é de que os reis humanos e governantes da terra não fazem nada se Deus não permitir. A base bíblica para isso, além desse texto, que era o Senhor que endureceu o coração de Faraó, é Provérbios 21, 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Tem governante humano, amados, que acha que faz alguma coisa. Não é? Mas eles não fazem nada se Deus não quiser. Barack Obama, Vladimir Putin, Angela Merkel, Nicolás Maduro, nossa presidente Dilma, o futuro presidente da Argentina, o Macri. Eles só vão fazer aquilo que Deus determinar que eles façam. O coração do rei está nas mãos de quem? Está nas mãos de quem, gente? E ele vai inclinar para onde? Onde ele quer. A segunda aplicação que eu faço, amados, é que Deus busca a sua glória. Deus só tem interesse com a sua glória. Isaías 48, 11 diz, por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não a darei a outrem. Deus só faz aquilo que lhe satisfaz. Deus só faz aquilo que dá glória a si mesmo. Deus não faz nada, amados, que não seja para se autopromover. John Piper, que dedicou a vida toda, está dedicando a vida toda para ensinar isso para os crentes do Brasil, do mundo inteiro. Cuidado, amados. Deus promove a sua própria glória. Por isso que ele falou para Moisés, eu vou ser glorificado entre os egípcios, Moisés. Fica na sua, Moisés. O faraó e os seus cavalos, todos eles vão prestar continência a mim, todo o seu exército. Eu sei o que eu estou fazendo. Amados, nós ficamos às vezes perturbados, tentamos até, olha para mim, às vezes até de uma maneira muito ingênua, defender Deus. Deus não precisa de defesa. Por isso que nós devemos apenas descansar. E John Piper vai dizer, muito interessante, de que nós nos satisfazemos em Deus, ou melhor, Deus é glorificado em nós, à medida que nós nos satisfazemos nele. Deus é glorificado em nós, à medida que nos satisfazemos nele. Uma outra aplicação que eu faço é o seguinte, cuidado com esse negócio de punho erguido, tá? Recentemente, alguns foram presos no mensalão, fizeram um punho erguido. O punho erguido significa o seguinte, eu estou confiando nos meus recursos. O povo de Israel saiu do Egito de punho erguido. Aí depois baixou o espírito. Baixou. A crista precisou baixar. É uma expressão forte que eu vou usar, meia chula, mas eu vou insistir para você entender. Se você não baixar a sua crista, Deus vai baixar.
É. Você precisa entender que, na realidade, amado, nós não temos força nenhuma em nós mesmos para fazer absolutamente nada. Por isso que a nossa porção é o Senhor. Somente nele temos que nos alegrar. Por isso que isso cabe uma outra aplicação. Para de reclamar e passa a clamar. Porque Deus quer fazer algo, ou está fazendo algo na sua situação. A questão é que você não está vendo, mas Ele está fazendo. Jeremias 33:3, e a minha versão da Almeida século XXI traduziu, a meu ver, muito lindo. Diz assim: clama a mim e te responderei, e te anunciarei coisas grandes e inacessíveis que não conheces. Tem coisas que estão inacessíveis a você, mas Deus já está revelando. Agora olhe para mim, não desista. Não desista. Não desvalorize a libertação que Jesus efetuou sobre a sua vida. Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, aí a pergunta que não quer calar é o seguinte: por que você ainda tem saudades do seu Egito? Por que às vezes você quer voltar? Por que às vezes você pensa que o que você tinha valia a pena? Lembra de onde você veio. A palavra de Deus para a igreja de Éfeso era: lembra-te, pois, de onde caíste. Talvez exista, amados, preste atenção, isso é muito interessante. Talvez tenha havido um momento na sua caminhada com o Senhor em que você olhou para trás, em que você amou mais as coisas deste mundo, em que você cogitou seriamente a possibilidade de que era melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Mas a promessa de Deus para mim e para a sua vida é: no deserto você não vai morrer, porque no deserto o Senhor vai abrir o mar, e abrindo o mar, Ele vai fazer você atravessar a pés enxutos, porque Ele tem algo a fazer de sobrenatural na sua história. Confia. Por fim, confia, porque Deus está guerreando por você. Lamentações 3:26 diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Quer que eu repita? Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Às vezes nós achamos, amados e amadas, que aquilo que estamos fazendo não está surtindo efeito. Eu quero terminar com a história de um missionário que ficou desencorajado. Haviam passado vários anos do seu trabalho e ele foi tentado abandonar o serviço. Quantos de vocês já pensaram em abandonar o ministério, abandonar a família, abandonar a vida por falta de algum tipo de resultado? Então Deus usou um sonho, preste atenção. Deus nem sempre faz isso, mas às vezes usa um sonho. E nesse sonho, amados, ele sonhou que estava tentando quebrar uma pedra muito dura. E ele usava toda a sua força naquele serviço. E ele ficou reclamando, então, dizendo: é inútil o meu esforço, não adianta, não vou tentar mais. Aí, de repente, lhe apareceu no sonho um homem estranho que se pôs ao seu lado e disse: você já entregou essa tarefa para Deus? E ele disse: sim. E o homem estranho falou: então por que você está pensando em desistir? E o missionário diz: porque tudo parece vão. E aquele homem perguntou então, respondeu: seu dever é usar a picareta e bater na rocha, quer ela abra ou não. O trabalho está em suas mãos, mas os resultados estão nas mãos de Deus. Cabe a você continuar trabalhando. E de repente, no sonho, a pedra fragmentou-se em milhares e milhares de pedaços.
Aquele homem entendeu de que cabia a ele bater com a picareta na pedra. Os resultados viriam de Deus. Por fim, olhe para mim. O que você está fazendo que a impressão é que não está dando certo? Talvez você está quebrando a pedra no seu casamento. Talvez você está quebrando a pedra no seu ministério. Talvez você está quebrando a pedra ali no trabalho, ou pretendendo quebrar a pedra. E a coisa não está acontecendo. O que eu quero falar ao seu coração, amado, o que eu quero falar ao seu coração, minha amada, é: continue fazendo a sua parte, que Deus continuará fazendo a dele. Abaixe sua cabeça e diga: Senhor, eu dou esse passo ousado de confiança. Eu vou parar de agir. Eu vou parar de me agitar. Talvez, meu querido e minha querida, você esteja se agitando demais. Presta atenção, você está fazendo demais. Está preocupado demais. Está ansioso demais. Deus está dizendo para você: entrega a mim os seus cuidados. Entrega a mim. Deixa Deus agir. Coloca a mão no seu coração e diga: Senhor, eu estou com medo. E talvez você esteja aqui e você esteja apreensivo com tantas coisas. Apreensivo de como está a sua casa. Apreensivo de como você vai encarar suas lutas dessa semana. E Deus está dizendo para você: para. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Fica onde você está. Fique firme. Observe o que Deus está fazendo em sua volta. Deus guerreará por você.